mais um estudo da introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, do título Notícias Históricas. E hoje vamos falar um pouco sobre os fariseus. Kardec inclui o texto sobre os fariseus em Notícias Históricas para elucidar o contexto religioso e social da época de Jesus. Ao descrever a influência, a hipocrisia e o apego às formalidades exteriores dos fariseus, Kardec demonstra o contraste entre a religiosidade superficial deles e a mensagem de Jesus, focada na pureza do coração e na essência da lei. Isso explica a oposição ferrenha que Jesus enfrentou, culminando em sua crucificação. A compreensão da natureza dos fariseus torna mais clara a crítica de Jesus à hipocrisia e a valorização do espírito sobre a letra da lei, princípio também caros ao espiritismo. Ao fornecer esse plano de fundo, Kardec fortalece a compreensão dos ensinamentos evangélicos e Kardec inicia o estudo falando fariseus, do hebreu parush, divisão, separação. Veja que Kardec inicia definindo a origem da palavra fariseu, explicando que deriva do hebraico parush, que significa divisão ou separação. Isso indica que eles eram um grupo que se consideravam separados, distintos do resto da sociedade judaica. Kardec, ao fornecer a etimologia da palavra, busca esclarecer a identidade desse grupo, preparando o leitor para entender suas características e seu papel contextual dentro do Evangelho. Isso contribui para evitar anacronismos e interpretações erradas sobre o Evangelho. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Veja que Kardec destaca a importância da tradição e das interpretações das escritas na religião judaica da época de Jesus. Além da Torá escrita, havia um corpo de ensinamentos transmitidos oralmente, de geração em geração, que ganharam grande peso, especialmente entre os fariseus. Então, compreender a importância da tradição é crucial para entender as críticas de Jesus aos fariseus. Eles valorizavam excessivamente as tradições humanas, muitas vezes em detrimento dos princípios morais da lei. Kardec, ao enfatizar esse aspecto, contextualiza as disputas entre Jesus e fariseus. Constituía numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das Escrituras, tornadas artigos de dogma. Veja que Kardec explica como essa tradição se formou. Foi através de interpretações sucessivas das Escrituras, que com o tempo se consolidavam como dogmas, ou seja, doutrinas consideradas indiscutíveis. Kardec, então, demonstra como a tradição ela tomou corpo de lei e interpretações para que os fariseus tinham igual ou até maior autoridade que as próprias escrituras. Isso ajuda a entender o legalismo dos fariseus, ou seja, o ênfase excessivo que eles davam na observância, na literalidade, tanto das regras quanto dos rituais. Constituía, entre os doutores, assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Medieval. Então veja que Kardec está descrevendo a natureza das discussões teológicas entre os doutores judeus, que eram caracterizadas por debates extremamente minuciosos sobre detalhes de palavras, detalhes da forma, comparando as disputas da escolástica medieval. Isso demonstra o foco excessivo em questões formais e literais, em vez de dar prioridade à essência moral e espiritual da lei. Ou seja, eles pegavam muito a literalidade da palavra, mas não colocavam nada em prática. Então, essa comparação
com a escolástica medieval, ilustra o tipo de debate intelectual que ocorria na época de Jesus, que era marcado por sutilezas e descrições complexas. Isso ajuda a entender a crítica de Jesus ao apego à letra que mata, em detrimento ao espírito que vive. E, para finalizar, daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como só ia acontecer. Então, vejo que essa é uma parte extremamente importante, porque Kardec descreve a fragmentação do pensamento religioso judaico na época de Jesus. Pensamento esse que era resultante das diferentes interpretações das escrituras e da tradição local. A frase "daí nasceram diferentes seitas" indica que essas interpretações divergentes levaram à formação de grupos distintos e cada um com com as suas próprias crenças e com as suas próprias práticas. A expressão "cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade" está enfatizando a convicção de cada seita de que a sua interpretação era a única, correta e verdadeira. Olha o problema. E essa crença na exclusividade da verdade gerava o quê? Intolerância, rivalidade entre os grupos. A frase "detestando-se umas às outras", como só ia acontecer, destaca a animosidade e o ódio que existiam entre as seitas. O termo "detestando-se" indica um sentimento profundo de aversão, de repulsa. A expressão "como só ia acontecer" sugere que esse tipo de conflito entre grupos religiosos não era incomum, infelizmente. Então, para resumir, essa parte ela está descrevendo um cenário de divisão e conflito religioso, onde diferentes grupos disputavam autoridade sobre a interpretação das escrituras e se hostilizavam mutuamente. Este contexto ele é fundamental para que a gente possa entender as críticas de Jesus à hipocrisia e ao legalismo, especialmente dos fariseus, que eram uma das seitas mais influentes na época. A inclusão dessa informação por Kardec, ela visa fornecer um panorama histórico importante para a compreensão dos evangelhos, mostrando que a mensagem de Jesus, focada no amor e na união, contrastava fortemente com a divisão e o ódio que prevaleciam entre os grupos religiosos daquela época. E Kardec continua: entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só nas escrituras se devia depositar fé. Então veja que Kardec aqui identifica os fariseus como a seita mais influente entre as diversas correntes do judaísmo. Ele menciona Hillel como um de seus líderes importantes, destacando que sua escola enfatizava a fé nas escrituras. É importante notar que, embora Hillel enfatizasse as escrituras, a tradição oral também desempenhava um papel significativo para os fariseus, o que pode parecer meio contraditório. Essa aparente contradição é um ponto importante para se entender as críticas de Jesus. Ao destacar a influência dos fariseus, Kardec direciona o foco para o grupo que mais interagiu com Jesus e que mais se opôs a ele. A menção de Hillel em sua escola ajuda a situar historicamente os fariseus e entender suas bases doutrinárias. Entretanto, perceba que a ênfase em "só" nas escrituras pode ser uma simplificação, pois a tradição oral também era central para os fariseus.
Kardec pode estar usando essa informação para contrastar com o apego excessivo às tradições posteriores que se afastaram do espiritismo original nas escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Veja que Kardec aqui está situando a origem dos fariseus no século II a.C., fornecendo um contexto cronológico para o surgimento desse grupo. Quando ele data a origem dos fariseus, Kardec reforça a historicidade do contexto em que Jesus viveu e pregou. Isso ajuda a evitar anacronismos e a compreender que as críticas de Jesus se dirigiam a um grupo específico, com uma história e características próprias. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sobre Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Kardec aqui está mencionando que os fariseus sofreram perseguições em diferentes momentos históricos, citando exemplos específicos. Ao mencionar as perseguições, Kardec mostra que os fariseus não eram um grupo homogêneo e imutável. Eles passaram por diferentes fases e enfrentaram diversas situações políticas e sociais. Isso contribuiu para uma compreensão mais completa de sua história e evita generalizações simplicistas. E Kardec fecha essa etapa falando: este último, porém, deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da Idade Cristã, época em que eles apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. O que Kardec está querendo dizer com isso? Ele está descrevendo um período de ascensão dos fariseus, quando recuperaram poder e influência, mantendo-os até a destruição de Jerusalém e a dispersão dos judeus. E essa informação ela se torna importante para que a gente possa entender o contexto em que Jesus atuou. Os fariseus, no tempo de Jesus, eram um grupo poderoso e influente na sociedade judaica, o que explica a intensidade das críticas de Jesus e a oposição ferrenha que ele enfrentou. A menção da ruína de Jerusalém em 70 depois de Cristo marca o fim do período em que os fariseus exerceram influência política e religiosa devido à dispersão judaica pelo Império Romano. E Kardec continua: tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Aqui Kardec descreve o envolvimento ativo dos fariseus nos debates e disputas religiosas da época. Eles não eram meros observadores, mas participantes engajados nas discussões sobre as interpretações da lei e da tradição. Ao destacar a participação ativa dos fariseus nas controvérsias religiosas, Kardec contextualiza o ambiente intelectual e religioso em que Jesus atuou. Isso ajuda a entender por que seus ensinamentos geraram tanta polêmica e oposição, pois confrontavam as interpretações e as práticas estabelecidas pelos fariseus, ou seja, os fariseus falavam da literalidade, falavam das passagens, mas não faziam aquilo que eles falavam. Eram doutores nas palavras, mas não colocavam em prática no seu dia a dia. E Kardec continua: ó, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismos, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios. Então veja que Kardec aqui descreve algumas características marcantes dos fariseus.
a observância rigorosa das práticas exteriores do culto e das cerimônias, o zelo em converter outros à sua fé, a oposição a novas ideias e a aparência de grande rigor moral. Kardec destaca o apego dos fariseus à formalidade, aos rituais exteriores, o que se relaciona diretamente com a crítica que Jesus fazia, chamava os fariseus de hipócritas. O zelo proselitista, embora pudesse parecer positivo, era muitas das vezes acompanhado de uma intolerância e também de uma exclusão. A aversão a inovadores, como Jesus, demonstra a resistência à mudança e à renovação espiritual. Mas, sobre as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Então, esta parte é chave para entender a crítica de Jesus aos fariseus. Kardec revela a contradição entre a aparência exterior de piedade e realidade interior, marcada por costumes dissolutos, orgulho e sede de poder. Esta frase explicita o conceito de hipocrisia central para a compreensão dos evangelhos. Kardec mostra que a religião, para muitos fariseus, era um meio de alcançar poder, de prestígio social, e não uma expressão de fé sincera. Isso se alinha com a mensagem central do Espiritismo, que enfatiza a importância de reforma íntima e da vivência dos valores morais, em vez da mera observância de rituais externos. Ele continua: tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins, do que como objetivo de fé sincera. Então, esta frase reforça a ideia de que a religião era instrumentalizada pelos fariseus para atingir objetivos pessoais, como poder e reconhecimento social. Kardec enfatiza a distinção entre a verdadeira fé, que se manifesta em ações, em sentimentos nobres, e a religiosidade superficial, que serve apenas a interesses egoístas. Essa distinção é fundamental para a mensagem do Espiritismo, que busca resgatar a essência moral dos ensinamentos de Jesus. Da virtude, nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Então, Kardec destaca a influência dos fariseus sobre o povo, que os viam como pessoas santas devido à sua aparência de devoção. Essa influência era usada para manter seu poder e controle sobre a sociedade daquela época. Kardec mostra como a aparência da virtude pode ser usada para manipular, para enganar as pessoas. Isso alerta para a importância de discernir sobre a verdadeira espiritualidade e o fanatismo religioso, um tema recorrente na doutrina espírita. E Kardec finaliza, daí por serem muito poderosos em Jerusalém. Então, essa frase conclui a descrição, afirmando o poder que os fariseus detinham em Jerusalém, o centro religioso e político da época. Então, ao enfatizar o poder dos fariseus, Kardec explica a intensidade da oposição que Jesus enfrentou. Ele estava confrontando um grupo influente e estabelecido, que via seus ensinamentos
como uma ameaça. E, finalmente, fechando esse último parágrafo, Kardec fala: acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4, número 4. O que Kardec está querendo dizer com isso? Kardec está apontando que os fariseus eles professavam crenças importantes, como a providência divina, que é a crença na intervenção de Deus no mundo, a imortalidade da alma, a eternidade das penas, conceito que seria posteriormente revisado pelo Espiritismo, e a ressurreição dos mortos. A ressalva, ou pelo menos fingiu acreditar, introduz a questão da hipocrisia, central na crítica de Jesus aos fariseus. A referência ao capítulo 4, número 4, indica a fonte dentro do próprio Evangelho que trata esse tema. Então, se você pegar lá o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, o número 4 é intitulado Ressurreição e Reencarnação. E aí, ao mencionar essas crenças, Kardec reconhece que os fariseus aderiam a doutrinas relevantes, algumas das quais também são compartilhadas pelo Espiritismo, como a imortalidade da alma. Entretanto, a ênfase na possível hipocrisia serve para contrastar a fé verdadeira com a mera aparência de religiosidade. Isso se alinha com o objetivo de Kardec, que era o de promover uma religião baseada na sinceridade e na vivência dos valores morais e não na ostentação exterior. Jesus, que prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica a letra que mata. O que Kardec está querendo dizer com isso? Kardec descreve a postura de Jesus, que valorizava a simplicidade e as qualidades intrínsecas da alma, priorizando o espírito da lei, seu significado profundo e moral, em detrimento da letra, ou seja, em detrimento da interpretação literal e formal. Essa distinção entre espírito e letra é fundamental para entender as críticas de Jesus aos fariseus. Esta frase sintetiza a essência da mensagem de Jesus, que se opunha ao legalismo e à hipocrisia. Kardec utiliza essa descrição para enfatizar a importância da moralidade e da sinceridade interior, valores centrais para o Espiritismo. Ao contrastar o espírito com a letra, Kardec reforça a ideia de que a verdadeira religião reside na vivência dos princípios morais e não na mera observância de rituais externos. E ele continua: se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Kardec afirma que Jesus dedicou a sua missão a revelar a hipocrisia dos fariseus, o que tornou alvo de intensa inimizade por parte deles. Ao destacar a oposição que Jesus enfrentou, Kardec demonstra que seus ensinamentos confrontavam diretamente os interesses e as práticas de um grupo poderoso e influente. Isso ajuda a entender a intensidade das críticas de Jesus e a razão pela qual ele foi perseguido. Além disso, essas passagens servem como um alerta contra a hipocrisia, um vício moral que Kardec considera
prejudicial ao progresso espiritual. E ele termina falando essa razão porque se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo. Então Kardec fecha falando o seguinte, que a oposição dos fariseus a Jesus o levou a se aliar aos príncipes dos sacerdotes, ou seja, outra facção religiosa influente, para incitar o povo contra ele. Finalmente, planejar sua eliminação. Ou seja, Kardec demonstra as consequências da hipocrisia e da intolerância religiosa. A união de diferentes grupos religiosos em oposição a Jesus revela a força dos interesses contrariados por seus ensinamentos. Essa informação contextualiza os eventos que levaram à crucificação de Jesus, mostrando que ele foi vítima de uma conspiração movida por motivos políticos e religiosos. Então, para finalizar, vamos fechar e fazer uma revisão rápida desse parágrafo, né, sobre os fariseus. Então, o que teve de mais importante nesse parágrafo? Né? A gente aprendeu, né, nesse estudo que Kardec ele vai buscar contextualizar as críticas de Jesus. Né? Jesus ele frequentemente criticava os fariseus por sua hipocrisia, pelo seu apego à formalidade exterior e negligência dos verdadeiros valores espirituais. Então, para entender a razão dessas críticas e seu impacto na época, é crucial conhecer quem eram os fariseus, quem eram seus costumes e qual era a sua influência na sociedade judaica. O texto de Kardec oferece esse contexto, explicando que os fariseus eram conhecidos por sua observância estrita nas práticas exteriores do culto, mas frequentemente ocultavam vícios, orgulho e sede de poder sob uma aparência de devoção. Outra coisa importante que a gente aprendeu foi que Kardec busca esclarecer o significado de hipocrisia. Então, a palavra hipocrisia ela é frequentemente associada aos fariseus. Kardec, ao desenvolvê-lo como pessoas que, sobre a sua aparência de meticulosa devoção de doutores da lei, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Esclarece o verdadeiro significado dessas palavras no contexto evangélico. Não se tratava apenas de fingimento, mas de uma discrepância profunda entre a aparência exterior de piedade e a realidade interior. Vimos também a importância de compreender a oposição a Jesus. Então, Kardec explica que os fariseus se tornaram inimigos de Jesus devido às suas críticas, à hipocrisia deles. Isso ajuda a entender a razão pela qual eles se uniram aos príncipes dos sacerdotes para conspirar contra Jesus e levá-lo à morte. Sem esse contexto, a oposição de Jesus poderia parecer gratuita ou incompreensível. Vimos também a importância de diferenciar o espírito da letra da lei. Kardec menciona que Jesus prezava a simplicidade e as qualidades da alma, e que na lei preferia o espírito, que vivifica, a letra, que mata. Essa distinção é fundamental para entender a mensagem de Jesus, que enfatizava a importância da moral, da caridade e do amor ao próximo, em detrimento do apego excessivo à formalidade e a rituais. A descrição dos fariseus como apegados a práticas exteriores do culto ilustra bem essa diferença. Outra coisa importante foi que precisamos evitar generalizações e preconceitos. Então, ao descrever os fariseus, Kardec não generalizava nem demonizava o grupo como um todo. Ele reconhece que havia diferentes correntes dentro dos fariseus, que nem todos eram hipócritas. O objetivo não é criar
um estereótipo negativo, mas sim fornecer informações para uma compreensão mais contextualizada e mais precisa. Vimos também a importância de contextualizar as controvérsias religiosas da época. O texto menciona que os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas e que havia diferentes seitas que detestavam-se umas às outras. Isso ajuda a entender o clima de disputa e de tensões religiosas que existia na Judéia na época de Jesus e que influenciava as interações sociais e políticas. E por último, Kardec destacava que os fariseus exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam santas escrituras. Essa informação é importante para entender o poder que eles tinham e a dificuldade que Jesus encontrou ao confrontá-los.